Por iniciativa do deputado Capitão Samuel, será realizada amanhã na Assembleia Legislativa uma audiência pública para debater a reestruturação e modernização da segurança pública. O palestrante é o advogado criminalista Roberto Darós, tá certo a pronúncia? Roberto Darós. Ele está aqui no estúdio com a gente para antecipar um pouco o que é que vai ser discutido, né, nessa audiência, quais são os assuntos que vão ser tratados. Eu sei que o senhor tem inclusive um livro aí que trata do assunto, e aí eu sei que o senhor tem know-how para falar sobre o tema, né, doutor? Muito obrigado. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, eu me sinto honrado com esse convite do deputado Capitão Samuel, que vai oportunizar que a gente fale para todo o povo sergipano e indiretamente a todo o povo brasileiro que a segurança pública precisa urgentemente de uma reestruturação e modernização. Particularmente falando em modernização da polícia, significa dizer muito mais do que equipamentos novos, armamentos novos, viaturas novas. Modernização segue no sentido de reestruturar, porque nós vivemos atrelados a um passado colonial, de uma segurança pública que no século passado, no século XIX, com a chegada da família real, em 1866, por um decreto imperial, se fragmentou a Guarda Imperial e se criou duas polícias, a Polícia Civil e a Polícia Militar da época. E aí se começou o ciclo incompleto de polícia, na atividade policial e toda a desestrutura que isso cria. Então, ideologicamente, ainda se investiga assim no Brasil. Isso é necessário mudar urgentemente. Passou-se da hora de uma nova estrutura, como é o exemplo de todos os países democráticos desenvolvidos. Então, nós trazemos o que nós temos de melhor, que é a nossa doutrina na área da segurança pública. Esse é um trabalho, é uma tese completa sobre segurança pública que desenvolvi na Universidade Federal do Espírito Santo, além de outros trabalhos, outras palestras, e eu tenho divulgado pelo Brasil inteiro, em palestras voltadas para da Polícia Civil, da Polícia Militar, guardas civis municipais, falando para todos os operadores da segurança pública e também para a população em geral, que nós precisamos de um serviço público de qualidade. Então, a atividade policial tem que ser um serviço público de qualidade para superar esses índices absurdos e não ficar suscetível a políticas regionais que, em verdade, não protegem adequadamente a população. Então, nós precisamos mudar. Mas aí eu tenho que falar da questão de recursos financeiros, porque é o que se fala, os governos sempre reclamam, não temos recursos suficientes para investimentos. Então, qual é a fórmula, então, para fazer isso, para ter esse ciclo completo que o senhor fala da ação policial, de uma forma que não exija muitos recursos financeiros, doutor? Bom, o governo federal foi eleito com uma plataforma política da qual a segurança pública também seria prioridade. Então, já do governo passado vem com a lei que instituiu o SUSP, né? O Sistema Único de Segurança Pública. Essa é uma tendência de municipalizar a segurança pública. Então, a segurança pública tem que atuar nos 3 níveis, municipal, estadual e federal. O governo federal, através do Ministério da Justiça, tem feito algumas assertivas no sentido de melhorar essa estrutura. Então, a redivisão de recursos é muito necessária, mas basicamente os recursos são escassos para a segurança pública. Só que, em nível nacional, tem sido gasto nos últimos anos 6% do PIB brasileiro. 6%. A educação, por exemplo, ela detém 6,2% do PIB brasileiro. Então, nós temos muitos recursos. A distribuição, então? Sim, a distribuição é inadequada, ainda são escassos. E também, no caso, governos estaduais e municípios não estão utilizando bem, seria isso também ou não? Outros problemas estruturais, por exemplo, a Guarda Civil Municipal, que também é uma atuação de força auxiliar emergente. O município não tem competência para legislar na área de segurança pública. Isso tem que ser mudado. E a modernização das próprias polícias que estão aí, das corporações policiais, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, tudo é necessário uma reestruturação. E nós apresentamos uma nova estrutura. O meu trabalho começa estudando a criminalidade e propõe o estudo da gestão da área da segurança pública e propõe mudanças, inclusive, no Código de Processo Penal, que está aí sendo debatido no Congresso Nacional, e também mudanças, propostas de emenda à Constituição.
Mas basicamente é nessa nossa vinda a Sergipe, aqui na Assembleia Legislativa de Aracaju, é para debater, mostrar um ambiente nacional, uma estrutura do que se precisa mudar e falar necessariamente sobre esse passo importante que a Polícia Civil de Sergipe está dando. Um conflito aqui, viu? É um conflito. Eu imagino. É o OPC, de um lado, o Simpol defendendo, e a ADEPOL contrária a isso. A gente já viu que tem um debate aí grande sobre isso. Você vai tratar disso também nessa palestra? Sim, quando eu imaginava esse tipo de conflito entre as corporações, já no trabalho que eu pesquisei e publiquei, o subtítulo do meu trabalho já é bastante explicativo. Segurança Pública, o novo pacto reformista da sociedade brasileira na estruturação da defesa social. Defesa social é um campo muito mais amplo, mas aqui dentro nós mostramos esse contraste entre segurança pública e o nível que se pode chegar, que é de defesa social, que envolve outras áreas sociológicas. Mas nós já sabemos que esse conflito existe entre as corporações. O que se precisa é um consenso, porque a criminalidade no Brasil, ela flutua ao sabor da aplicação de mais ou menos recursos. O crime no Brasil é sazonal, como as estações do ano. Os índices sobem, os índices diminuem, os governos às vezes recebem o tributo de ter diminuído os índices sem ter feito nada, sem ter investido um centavo na segurança pública e basicamente não se tem uma política adequada de valorização dos profissionais. Então, esse projeto OPC, ele surge como o primeiro passo, é um degrau, e Sergipe está sendo um dos estados pioneiros para debater esse assunto. Já existe uma experiência laboratorial, empírica, que veio do estado do Ceará. Então eles implementaram esse tipo, que lá o projeto se chamou Projeto OPJ, Oficial de Polícia Judiciária. Aqui, com a mesma natureza, basicamente, é o OPC, né? O Projeto Oficial de Polícia Civil. Mas é gratificante ver que as polícias civis, e aqui o pioneirismo do estado de Sergipe, nesse sentido de trazer um projeto que é o primeiro degrau na modernização da segurança pública brasileira. Olha, já estou vendo que essa audiência pública vai ter o que falar. O senhor certamente vai trazer muitas informações importantes, já mostrou aqui. O tempo da gente aqui é curto, mas amanhã, certamente, todos estão convidados para acompanhar a audiência pública e a sua palestra e essas informações que interessam a todos nós, população que sofre muito com a questão da segurança. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço essa oportunidade, é um prazer estar aqui no estado de Sergipe, falando de segurança pública, de modernização, de reestruturação. Parabéns e o meu abraço carinhoso a todo o povo sergipano. Muito bem.